Boa tarde a todos, os presentes aqui na Câmara Municipal de Itaúna, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Quero agradecer a todos os presentes, dizer também que é uma alegria poder estar aqui e também apresentar para vocês o nosso plano plurianual, que é para os próximos 4 anos da gestão 2026 até 2028. O plano plurianual ele corresponde aos 4 anos seguintes, corresponde a 2026, 27, 28 e 29, e é um planejamento das ações e projetos que o município pretende realizar nesses próximos 4 anos. Tá? Nós vamos fazer uma apresentação aqui nos slides para poder ficar mais visível e transparente para todos os presentes. Então, a audiência pública do plano plurianual. A base legal está no artigo 165 da Constituição, que rege as leis de iniciativa do Poder Executivo, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e os orçamentos anuais, que é a LUA. No parágrafo 1º, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, lá no artigo 165 da Constituição, fala sobre o plano plurianual. Como eu falei do início, o PPA ele é elaborado no primeiro ano de mandato da gestão, e ele vale para os próximos 4 anos. Então, ele vai valer para o segundo ano do mandato do gestor, 2026, para o terceiro ano, para o quarto ano dessa gestão de 2026 até 2028. Porém, ela fica ainda aberta até o primeiro ano da próxima gestão. Então, toda a elaboração é feita no primeiro ano da gestão do gestor, do mandato do gestor. Então, o PPA, ele rege a LDO de 2026 e a LOA de 26, a LDO de 27 e a LOA de 27, a LDO de 28 e a LOA de 28, e a LDO de 29 e a LOA de 2029. O que é o PPA, o Plano de Ação? O PPA, ele planeja, a LDO orienta o gestor e a LOA ela faz a execução de todo o planejamento. Então, todas essas 3 leis elas têm que estar alinhadas, né? Não pode ter nenhuma diferença entre elas. As 3 elas fazem as políticas públicas e os programas de governo. Então, quais são os programas que nós temos no plano plurianual? Nós temos lá um programa de gestão administrativa, que o objetivo é prover às secretarias, os departamentos municipais, o gabinete do prefeito, mecanismos para a realização de suas atividades necessárias para dar suporte à implantação dos projetos e programas. O programa Encargos Especiais, o objetivo é manter em dia os encargos especiais da administração pública, com os encargos financeiros contraídos por dívidas trabalhistas, operações de créditos e débitos previdenciários. O Programa de Fortalecimento à Produção Rural, o objetivo é garantir o acesso a alimentos básicos de qualidade, possibilitando o acesso aos gêneros de primeira necessidade, implementando o Programa de Agricultura Familiar no município. O Programa Estruturação e Administração do Patrimônio Público. Objetivo: implementar projetos de infraestruturas vicinais com intervenção em vias públicas e construção de obras, viadutos que visam a melhoria da mobilidade viária, implantação de projetos de desenvolvimento urbano, desenvolvimento da iluminação pública. O Programa de Desenvolvimento de Educação de Qualidade. O objetivo: desenvolvimento e manutenção pública de forma ampla, considerando o âmbito de atuação prioritário do município. Desenvolvimento de esporte, lazer e cultura. Desenvolver ações de modalidade esportiva e de lazer desde a sua base até o nível elevado, atividades de preservação da cultura e proporcionar momentos de lazer à população. Promoção à saúde de qualidade. Objetivo:
Ampliar e qualificar o acesso das ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de saúde. Gestão de ação social, promover o atendimento à ação social no município às pessoas com mais necessidades. Gestão da criança e do adolescente, promover o atendimento às atividades da criança e do adolescente. Gestão das atividades do idoso, promover o atendimento às atividades do idoso. Desenvolvimento das ações do bem-estar social, manter a gestão das atividades dos programas de bem-estar social. Aí temos também o programa de reserva de contingência, que é um programa só em casos de reserva de contingência para imprevistos, como calamidade pública e para cancelamento de dotação orçamentária. Temos também o programa do Poder Legislativo, que é o desenvolvimento e modernização do legislativo, promover a democracia, a justiça social e a igualdade de direitos, bem como exercer funções legislativas burocráticas. E também temos os programas da Previdência, que é do Fundo Previdenciário. Previdência Social aos servidores ativos, inativos e pensionistas, ao RPPS, prover de recursos para atender as necessidades da Previdência Social e segurados ao regime próprio. E o reserva de contingência também do fundo, que é o mesmo do Poder Executivo, só em casos emergenciais. Então nós temos a projeção de receita e despesa. Para o exercício de 2026, a previsão será de R$ 46.306.800. Para o exercício de 2027, R$ 48.538.160. Para 2028, R$ 50.926.280. E para 2029, R$ 53.371.890. Quais são os projetos para execução em 2026 e 2029? A reforma e manutenção do pátio municipal, a reforma do pátio rodoviário, a reforma dos portais turísticos, recap e pavimentação de vias urbanas, a manutenção do calçamento da Avenida de São Paulo, convênio com a Itaipu, adequação de estrada rural e pavimentação de solo cimento, também outro convênio com a Itaipu, construção de terraço, pavimentação de estradas rurais, construção de parque linear, construção do novo pátio municipal rodoviário, aquisição de terrenos, né, para possíveis construções de mais unidades habitacionais, convênio Itaipu também, aquisição de equipamentos biodigestor, recuperação e proteção de nascentes, construção de barracão industrial, aquisição de máquinas e equipamentos diversos, trator agrícola e implementos, contrato com Comafem, junto com a Itaipu, são obras de galerias, né, também, e da estrada, né, estrada do... seria bloco também, asfalto para as estradas rurais, que a Gisele está me falando aqui. Aquisição de veículo para a saúde, ambulância, reforma do hospital e a construção da creche Pedro Castanhari. Então esses são os projetos, né, que serão desenvolvidos. Claro que vão ter outros também durante os próximos anos, né, porque isso é só uma previsão. A gente, conforme vai assinando convênios e o governo vai liberando mais recursos, né, mais convênios para o município, a gente vai adequando o PPA. A gente acredita que tem outras previsões também que a atual administração está pleiteando junto ao governo do estado, né, governo federal, para poder conseguir vir mais recursos para o município. Mas a princípio esses seriam os projetos que estão para serem executados. E aqui temos também os valores, né? São projeções do ano 2026, 27, 28 e de 2029. Claro que também pode variar de um ano para o outro, tanto para mais como para menos. Agora nós temos o caso das ações que o governo estadual está fazendo, a questão do IPVA, que a gente estava comentando de manhã. Pode ser que não afete os municípios, mas a princípio a tendência é que 45% do que o governo diminuiu, pode ser que para o próximo ano, pode ser que a gente tenha uma redução desse recurso. Mas assim, não tem nada ainda definido, porque também tem que passar pela Assembleia, né? Essa diminuição. Alguma dúvida com relação à apresentação do PPA? Lembrando que o PPA ele planeja, né? Então a gente faz o planejamento, a LDO ele orienta e a LOA faz a execução. Alguma dúvida, alguma pergunta do pessoal? Então, basicamente é isso, né? A apresentação do PPA. Nós temos os anexos ali que são mais detalhados, né? Se a gente entrar
muito no mérito de cada ação, a gente fica aqui a tarde toda. Então, eu acredito que os vereadores vão ter isso para ser discutido, vão ter também audiências também que eles vão realizar, e qualquer dúvida a gente está à disposição para solucionar qualquer dúvida. A população, né, também, que se tiver algum problema, alguma dúvida, que não consiga entender, a gente está ali para poder ajudar. Seria essa a apresentação do PPA. Agora, em seguida, a gente faz a apresentação da LOA, que é que é só o de 2026, né? Então, vou abrir aqui. LOA 2026. Então, a LOA, ela também está prevista no artigo 65, que é o artigo que fala das peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, e também consta no nosso artigo 86 da Lei Orgânica as especificações das leis orçamentárias. Como que é a tramitação? A lei orçamentária contém a previsão da receita, que deve ser arrecadada pelo governo municipal durante o ano, e fixa esse mesmo valor como teto máximo para as despesas a serem executadas. Segundo a Constituição, o prefeito deve encaminhar à Câmara o projeto da LOA. E aí o Legislativo tem a tarefa de analisar, propor alterações e votar o texto até o último dia das sessões no mês de dezembro de cada ano. Antes de ser votado pelo plenário, a proposição passa pela Comissão de Finanças e Orçamento. Então, na proposta, a gente obedece todas as determinações e exigências legais, né, que, como eu falei na apresentação do PPA, as 3 leis elas têm que estar em conformidade, o PPA, a LDO e a LOA. Então, quando a gente planeja no PPA, a gente tende a executar na lei orçamentária. Então, se a gente coloca lá um projeto ou uma atividade que vai ser executada no ano de 2026, então a gente tem que colocar essa atividade, esse projeto, na LOA de 2026. Se no PPA, uma ação, que vai ser um determinado tipo de ação, vai ser realizada só em 2027, aí a gente não deve colocar na LOA de 2020, na LOA de 2026, porque não tem essa previsão para 2026 no PPA. Então, todos os valores eles têm que estar idênticos, igualados, tanto no PPA como na LDO e na LOA. Então, se a gente tem um exemplo, uma construção de uma creche, ela vai ser para 2027. Então, a gente só vai poder colocar essa construção da creche no orçamento de 2027. Agora, se tiver uma antecipação, nós, como planejadores, nós temos que alterar o PPA para incluir esse valor em 2026, primeiramente antes de executar, porque a gente não tem essa previsão. Por isso que tem as alterações orçamentárias que a gente encaminha para a Câmara para serem analisadas. Então, por isso que tem que estar sempre alinhado, PPA, LDO e LOA. Então, na LOA de 2026, todas as ações e projetos que vão ser realizados em 2026 têm previsão legal no PPA de valores, tá? Que é o caso aqui das fases. PPA segue a LDO, que segue a LOA. Como a nossa lei aqui da LDO está anterior ao PPA, né, a LDO de 2026 nós já votamos, já foi protocolado, já deve ter sido até votado, né, Silvio? Então, a gente precisa fazer uma alteração nela para seguir o que está previsto no PPA e na LOA. Então, a gente vai protocolar hoje o PPA e a LOA, semana que vem ou outra semana a gente já protocola a alteração da LDO também para ficar as 3 peças alinhadas, tá? Então, para a LOA de 2026 ficou assim o orçamento. O total da receita é de 46.306.800. Como que é esses 46 milhões? 40.735.800 é da prefeitura. E 5.571 é para o fundo previdenciário. As despesas: 1.215.000 para a Câmara, 5.571 para o fundo e 39.520.800 para a prefeitura. As ações
são as mesmas ações que estão no PPA. Pode ser que sejam executadas, como também não necessariamente pode ser executada. Mas tem casos aqui, por exemplo, da construção do Parque Linear, que vai começar as obras nesse ano, vai iniciar esse ano e vai passar para o próximo ano. Então pode ser o ano que vem vai ter ainda continuidade, pode ser que fique para 2027, aí a gente faz a previsão para 2027 até finalizar esse tipo de projeto. Como outros aqui também, pode ser que não seja prioridade da administração e não execute no ano de 2026. Mas aí tem que ser justificado, porque não foi executado, mas pode ser executado no próximo ano. Assim como também pode ter projetos que vão ser incluídos, né, no decorrer do exercício, que não tem previsão aqui no PPA. Funciona assim. Então, todas aquelas ações que estão, aqueles projetos que estavam lá na apresentação do PPA, também estão aqui na LOA, que é a reforma do paço, a reforma do pátio, dos portais, pavimentações, nas estradas rurais, o convênio do Parque Linear, do novo pátio municipal, e entre outros, aqui questão de máquinas e equipamentos, trator agrícola, que sempre a gente está adquirindo no decorrer dos anos, né? Veículos. Então a gente tem todas essas ações que são previstas para a execução da LOA de 2026. Aí a receita, ela está detalhada dessa maneira, na LOA. A previsão de arrecadação de impostos, de taxas e de contribuição de melhoria é de 2.513.600. Contribuições da COSIP, 360 mil. Receita patrimonial, 721.200. Receita de serviços, R$ 1.500. Transferências correntes, R$ 42.795.500. Outras receitas correntes, 15.100. Aí nós temos umas deduções. Dedução de receita, R$ 600, que são valores que correspondem a descontos nos impostos, né, possíveis descontos. É claro que a gente não tem esse valor separadamente ali dentro do nosso sistema. Temos também a dedução do Fundeb, R$ 6.786.500. Alienação de bens, uma previsão de 10 mil, mas recentemente, né, Silvia, a gente teve um leilão aqui que foi 90 mil reais que a prefeitura conseguiu arrecadar no leilão dos veículos. Então, como é uma previsão, a gente não tem valores exatos, então a gente só coloca um valor para ter a linha de receita no orçamento que poderá ter alienações de bens no próximo ano. E de convênios, transferência de capital, que são para investimentos, 1.106.000. Um total de 40.735.800. E a receita do fundo de 5.571.000, um total de receita geral do orçamento de 46.306.800. As despesas ficou detalhada assim o orçamento de 2026. A Câmara, 1.215.000. O gabinete do prefeito, 586.000. A Secretaria de Administração e Planejamento, 10.928.750. Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, 6.875.840. Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, R$ 10.247.787,90. A Secretaria de Assistência Social, R$ 3.065.339,10. Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, R$ 7.410.725. E a reserva, que é 1% do valor do orçamento do município, R$ 407.358. Total, R$ 40.735.800. E o do fundo, igual ao valor da receita, R$ 5.575. Total da despesa também de R$ 46.306.800. Essas são a nossa expectativa de realização de despesas, né? Assim como também a expectativa de arrecadação de recursos, para a gente poder atender o nosso orçamento no ano de 2026. Tá? Basicamente foi isso que a gente está apresentando. Tá aqui os anexos também que são detalhados pelas ações, por fonte de recurso, né, que vai ser protocolado aqui na Câmara para apreciação e votação dos nobres vereadores. Ok? Alguma dúvida? Então, um orçamento de 40 milhões, a gente, né, a Gisele, que montou toda a parte orçamentária, a parte de previsão, entendeu que é possível que o município possa receber esses recursos de acordo com o recebimento dos últimos anos, né, de
a tendência de arrecadação CGS, e a expectativa é que a gente consiga receber todo esse recurso para a gente poder manter o nosso orçamento e a nossa expectativa de gasto, né, dentro da meta fiscal. Ok? Se ninguém for perguntar alguma coisa, a gente então encerra a presente audiência, tanto do PPA como da LOA. Agradece a participação e a presença de todos. E a gente fica à disposição de todos na contabilidade, disponível também no portal da transparência, qualquer informação, para que vocês possam estar acompanhando os trabalhos da Prefeitura de Itaúna do Sul. Ok? Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima tarde.